Olá, pessoal! Estamos começando mais um CunhaCast. Boa. Para quem ainda não sabe por que desse nome, esse cidadão, Guilherme Bonfim, é meu cunhado. É isso então, aí. A gente não tinha um nome pro nosso podcast. Foi meio que vai, né? Precisa então ter... tipo, e CunhaCast. É o melhor podcast de saúde, bem-estar e o que mais? Entretenimento. É o melhor, eu nunca vi outro. Do Brasil. Não é nem parecido. Boa. Estamos aqui com Priscila Peçanha, médica, endocrinologista. Ela é 1001 coisas além disso, tá, gente? Acabou de se especializar em teologia. Essa mulher é multifuncional. Ela né? é. E ela é ex-presidente. Era ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endócrino. Nossa, No estado. Ai, metabologia. Metabologia seccional, Espírito Santo. Grande Ela é a muita moça. coisa. Crossfiteira, corredora. Passo a palavra pra ela. Priscila Peçanha. Fala um pouquinho de você pra gente. Ei, Pri. gente, olha só, um prazer estar aqui com vocês. CunhaCast é maravilhoso, é muito gostoso escutar. Escuta os Melhor. episódios. Não, é o melhor. É o mais engraçado, ao mesmo tempo é o mais cheio de informação que vem de uma forma gostosa, informação que… Aí quando termina, você fala assim, meu Deus, já acabou, né? E passa muito rápido. Mas assim, uma honra estar aqui com vocês, compartilhar Obrigada. um pouquinho das coisas que eu sei, né? Das coisas que a gente tem que informar mesmo para as pessoas, para a população, para todo mundo que tem interesse realmente em saber. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, a honra é nossa, prazerzão em recebê-la. Obrigado por disponibilizar seu tempo aí com a gente. E agora, do ponto de vista profissional, Pri, conta pra gente por que você caminhou até chegar onde você tá, por que endocrinologia, metabologia, essa parte, o que te atrai, o que você acha bacana, como que foi? Então, eu tenho quase 25 anos de formada, né? Nossa, até fazer conta agora vai doer o coração. E aí, eu sempre quis fazer clínica médica, assim, uma especialidade que fosse clínica. Então, eu entrei na faculdade com isso no coração, assim, né? Ok, algumas pessoas gostam de cirurgia, mas clínica sempre foi a minha… o meu carinho, assim, maior. E aí, dentro da clínica médica, a endocrinologia me chamou mais atenção por conta mesmo desse raciocínio clínico, né? Da quantidade de coisas que a gente pode pensar, de fazer diagnóstico. Então, o diagnóstico eminentemente clínico me conquista, assim, me chama muita atenção. Eu, particularmente, gosto muito da clínica, de como você lida, de como você pode mudar a vida das pessoas fazendo o diagnóstico e o tratamento correto. Boa, isso é bonito. E assim, como é que foi sua experiência como presidente de uma sociedade médica num cenário onde a gente está vendo a área da saúde, pelo menos no nosso país, não sei exatamente como está lá fora, tendo digamos, uma epidemia, né, pós-pandemia, uma epidemia de, dá para eu dizer, picaretas ou excesso de Dá. informação ruim, excesso… Como que você vê você tá enxergando isso? A gente tá aqui pra falar tudo. Boa. Picaretas, isso aí. Tem muito, não tem o que amenizar, né? Assim, é uma verdadeira caça às bruxas, né? Estar hoje diante de uma liderança, né? Na época, eu como presidente, agora a atual presidente, a doutora Maria Amélia, eu já passei o bastão para ela. Mas assim, é sempre um desafio, porque a gente tem que agir de uma forma ética, profissional, mostrar o que está em evidência científica, sim, porque somente o que está em evidência científica é aquilo que faz bem para os pacientes. Os pacientes não podem ser feitos de cobaia, né? Sob, assim, nenhuma hipótese, nem para o outro ganhar dinheiro, nem para se sair bem. Enfim, a gente vive realmente onde a medicina tá difícil, né? Tá caótica. Um número muito grande de médicos se formando, muita desinformação, muita ambição. As pessoas não encostam a mão no paciente para poder examinar, para poder… Então, assim, é um caos. Realmente foi um desafio muito grande. Nós realmente tivemos algumas barreiras, mas eu acho que sempre vai existir, sabe, Gui? E eu tava falando com as meninas ontem no grupo, né? Nós recentemente gravamos um vídeo até na Sociedade de Endócrino aqui do estado, falando sobre esse desafio das manipulações, da semaglutida, da tizepatida que tá mais em alta. Eu falei, meninas, sempre vai ser um desafio, mas a gente tá fazendo o que é certo. E a gente tem que acalmar o coração com isso, né? E vida que segue, né, Gui? Boa. Imagino o dilema de vocês. Porque o que acontece? As pessoas estão em busca de um milagre, meio que isso, né? Quer emagrecer rápido, quer ganhar massa rápido. E vocês
que estão aí, né? Eu falo que são médicos raízes. A Priscila e o Guilherme. Que tentam fazer, né? Seguir de acordo com o que está na diretriz, com o que tem evidência, né? E aí vocês se deparam com outros colegas falando coisas diferentes de vocês, prometendo resultados mais rápidos. E como que é isso? Lidar com isso? Às vezes, não sei, na minha cabeça passa assim… nossa, a Priscila é desatualizada, ela não sabe que isso aqui dá resultado mais rápido. Tem isso, Pri? Vocês passam muito, por Carol, isso? muito. Na verdade, esse é o nosso dia a dia. E a gente, assim, por incrível que pareça, enfrenta isso até com os próprios colegas médicos mesmo. Porque eles questionam, né? Ah, mas por que não testar isso, né? Por que não abrir a cabeça para isso? Por que não fazer dessa forma? E aí, o que acontece? Além deles usarem, eles prescrevem. E aí, quando a gente fala da medicina, a gente fala que tá um caos, partindo, inclusive, de alguns colegas que realmente concordam com isso. Então, é um desafio de todas as formas. As pessoas querem o imediatismo, as pessoas querem, no caso do peso, por exemplo, como eu estava falando com o Gui, as pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem passar pelo processo de emagrecimento. O que é isso? Você ser o protagonista da sua história e fazer a diferença num processo. Elas querem emagrecer, elas querem o resultado para amanhã. Então, assim, o verão tá aí. Você não tem noção das demandas para o verão. E aí o que a gente fala é o seguinte: olha, vamos pensar em saúde, vamos pensar lá na frente. Porque não é para o verão, é para a vida. Então, assim, colocar isso na cabeça das pessoas, porque realmente é o que a gente acredita, é o que a medicina raiz acredita, né, Gui? É muito difícil, é sempre um desafio. E nunca esteve tão difícil. Acredito, porque tá uma guerra, né? De um lado, se vendendo resultados mais rápidos, que é o que a grande maioria das pessoas busca, né? E de outro, e vendendo assim… saúde, porque de certa forma, o que eu vejo? Falando assim, a gente vai melhorar seu metabolismo, isso vai melhorar sua disposição, melhorar sua libido. Quem não quer? Sim, não, a proposta é maravilhosa. Entendeu? Uhum. Às vezes até foge um pouco da estética. Pô, você é uma mulher que você é cansada naturalmente, porque você trabalha pra caramba, porque você acorda cedo, porque você tem filho. Você é cansada porque você não descansa. Não é porque você tá com deficiência de hormônio, porque você não descansa, você é cansada. Exato. Aí alguém te promete que você vai melhorar desse cansaço, mesmo não dormindo tanto, mesmo… Você não quer? Quem não quer, né? Quem não quer um pacote completo? Um protocolo. Eu tô quase querendo. Protocolo. Não, você não. Um protocolo individualizado, com um nome bem bonito, personalizado para você, Carol, né? Quem não quer, gente? Isso, é claro que quer. A proposta é ótima. É uma tentação muito grande, né? É uma tentação, né? A gente vê isso, né? E agora, tipo, eu lembro lá atrás… A nutrologia, o médico nutrólogo praticamente não existia. É uma coisa mais recente, sei lá, de 10 anos pra cá, esse boom da nutrologia. O que eu achava que ia ser ótimo, mas eu não sei. Será que a gente perdeu a linha? A nutrologia virou um problema hoje? Ou você enxerga que… Não, beleza, é legal ter a figura do nutrólogo… Ajuda mais ou atrapalha hoje em dia no contexto nacional? Porque teve um boom, assim, que a meu ver é meio exageradão. Exato. Como é que você enxerga? Hoje a gente escuta muito, né, falar da nutrologia. O que acontece? A gente conhece alguns nutrólogos que realmente sérios. São muito bons, Legal. São muito sérios, né? Então, assim, consigo enumerar e te falar e citar nomes para você, inclusive aqui no estado. Mas, infelizmente, a grande maioria vem despreparada. Por quê? Tem o CRM e os cursos de nutrologia são dados online, de uma forma muito à revelia. Então, você vai olhar, essas pessoas geralmente se intitulam nutrólogos, mas não tem uma coisa chamada RQE. O que é RQE, é uma gente? Dica boa. Então, é muito importante que os pacientes saibam se o seu médico tem RQE. RQE é a coisa mais preciosa que o médico pode ter. É o troféu. Então, assim, CRM todo mundo tem, mas RQE, que é Registro de Qualificação de Especialista, é uma prova que você tem que fazer para realmente te qualificar como especialista daquela área. E aí, muitos não têm. Então, quando você vai olhar, tem uma mídia linda, tem um Instagram lindo, não sei quantos mil seguidores, uma coisa assim que realmente chama atenção, promete esse pacote que a gente acabou de falar, mas não tem RQE. Então, assim,
A gente tem que saber, a gente tem que ter esse conhecimento. E se quiser saber, você pode ir lá no site do CRM, que está disponível. E lá tem sobre cada médico registrado no CRM, É verdade, entendeu? é super simples o acesso, mas Sim. muita gente não sabe. E assim, eu não tô querendo criar problema com o nutrólogo. Eu sempre achei, inclusive, que os médicos lá atrás se dedicavam pouco à área da nutrologia, né? Era a figura do nutricionista e o endócrino. E o médico, eu achava que tinha que desenvolver mais. Eu acho bem bacana a inclusão do médico na área de nutrição, vai. Mas a minha impressão é só essa, que teve um exagero, um acesso muito fácil, muita gente virando isso de forma... Exato. Sabe, com esse viés apenas econômico, porque teve esse boom. Mas assim, eu acho que cada vez mais tem que ter qualificação dessa moçada. E aí pode ser que realmente a gente chegue no equilíbrio. Mas me parece isso, virou uma área de fácil acesso para pessoas não tão sérias, que querem só eventualmente pensar em grana. E aí né? o nosso desafio, né? Porque como a internet não tem filtro, Exato. a gente acaba vendo realmente esse exagero, Mas, assim, existem os nutrólogos... E aqueles que fazem de uma forma séria, Gui, fazem um trabalho, assim, tão bacana. Imagino. Porque realmente prescrevem a dieta para os seus pacientes, né? De uma forma individualizada. Avaliam composição corporal. Ou seja, tudo aquilo que um nutrólogo realmente prescreve como médicos, né? Porque eles podem prescrever como médicos. Mas não ficam fincados em tascar hormônio e nem emagrecer de uma forma surreal, enfim, né? Mas olha só. Primeiro ponto, qual a diferença entre o endocrinologista, na prática clínica mesmo, que eu tenho essa dúvida, e o nutrólogo? Tá, os dois são médicos, os dois fazem faculdade de medicina, e ambos têm residência de nutrologia nas suas áreas, né? Então, existe residência e a pós-graduação, desde que faça a prova de título depois, e tem o RQE. Tá. E aí, então, são duas residências, são duas especialidades reconhecidas pelo MEC, pelo CRM, enfim. Tá, mas na prática clínica… Sim, o que pode fazer. Endocrinologista é o médico que avalia mais a parte hormonal. Então, assim, o endocrinologista pega mais essa parte de tudo que é hormônio, o endócrino avalia. Menopausa, porque avalia os hormônios ovário. Obesidade, que é uma doença, a gente sabe hoje, multifatorial, ligada ao hormônio. Tireoide. O nutrólogo, Carol, avalia a parte nutricional. Assim, ele avalia essa deficiência. Por exemplo, pacientes que vão ser internados e que passam um processo de desnutrição, por exemplo. A gente só pensa em performance, né? Mas não pensa nisso. Claro. E aí, por exemplo, fazem uma sarcopenia por internação. O nutrólogo, quando entra ali com conhecimento de dieta interal, dieta parenteral, faz toda a diferença na vida desse paciente, salva a vida, né? Mas que o nutricionista já fazia. O nutricionista faz com algumas restrições, porque, na verdade, o nutrólogo… Só que não prescreve medicações. Isso aí. O nutrólogo, ele tem todo o aval para pedir exame, né? Porque aí o nutri também não pede. Sim. Mas o nutrólogo, ele pede os exames, ele avalia o paciente, ele pode repor, pode inclusive repor hormônio. Ele é médico, ele tá ali para isso, né? Mas aí, é nisso que eu queria chegar. Porque o que eu vejo… hoje, associa-se o nutrólogo, na prática, na vida real, quem busca um nutrólogo já vai atrás de hormônio. Sim. Se você quer mudar a dieta, isso eu vejo na minha prática mesmo. Você vai num nutricionista. Eu quero melhorar a minha alimentação. Mas as pessoas que estão em busca de um recurso hormonal, por performance, né? Geralmente por estética, sim. Elas vão no nutrólogo. Então, no imaginário popular, quem mexe com hormônio é o nutrólogo. Pois é, ficou muito em evidência. Entendeu? Isso, E na minha cabeça, quem mexe com hormônio é o endocrinologista. Exato. Quando alguém me pergunta, eu tô com a menopausa, endócrino, entendeu? Mas não, porque é o nutrólogo que tá vendendo as promessas. Isso aí. Hormonais. É isso aí. Entendeu? Porque não é, né? Na verdade, a especialidade médica que mexe com o hormônio é a endocrinologia. O nutrólogo, se a gente parar para pesquisar, não é dele, não é dessa especialidade, né? Mas existe toda uma mudança cultural em relação a isso. E quando você para pensar na nutrologia, automaticamente as pessoas pensam em performance.
que é o pacote que a gente está falando, o pacote tão desejado, o pacote dos sonhos. Então, a gente está falando, assim, de chip da beleza, a gente está falando de hormônios anabólicos, né? Então, eu tô falando daqueles que fazem errado, Isso. tá, Carol? Claro. Assim, porque também existem os que fazem Sim, certo. claro que A gente existem. até conversou uma vez com um nutrólogo, pô, o cara Sim. me pareceu top, assim, super correto. Sim. Eu achei bacana. É isso, tem que diferenciar. Tem nutrólogos e nutrólogos, Claro que né? tem, O que a como gente- todas as sim, áreas da sim. medicina, É né? verdade, é verdade. O que a gente tem visto é esse boom aí, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto, que na verdade é o desequilíbrio, né? Então não é a especialidade. A especialidade é ok, ela realmente existe. Mas é pra onde que essa pessoa com quem você tá te levando, né? Isso. O que ela tá fazendo. Então a gente tem que ter conhecimento, e conhecimento é informação, né? Então, pra moçada, já a primeira Boa. dica aí. Site do CRM, pesquisar o nome, já aparece lá o RQE. Cara, isso já é um baita filtro. Você já elimina a possibilidade de forma simples Muito legal de cair isso. na mão de Eu uma não pessoa sabia, que... por exemplo. Não, Sim. é um acesso hoje com a internet. Você vai lá no seu celular e checa se a pessoa tem ou não tem realmente aquela especialidade que ela Especialização. se autodesigne. Então, assim, pô, animal. Agora vamos pra endocrinologia. Deixar a galera da nutrologia um pouquinho ali em paz. Como endócrino, qual é a sua visão hoje, então? Você até citou dessas canetas, como é que tá esse ambiente? Também passando aí, a meu ver, uma epidemia descontrolada. Como é que você tem enxergado positivamente? A chegada dessas medicações, acho que para endócrino foi um game change, assim, né? Total, né? Muito. Como é que você enxerga? Gui, a chegada dessas canetas, né, dos análogos GLP-1, na verdade, pra gente foi um verdadeiro divisor de águas, né? Imagino. Assim, pensar que até 8 anos a gente só tinha sibutramina no mercado. Então, assim, paciente com, vamos falar de obesidade, por exemplo, obesidade, né? Poxa, a gente só ter sibutramina, né, para poder fazer com muitos efeitos colaterais, também teve a era da sibutramina, mas muitos efeitos colaterais, era uma coisa que angustiava muita gente. E aí a gente começou aí com a liraglutida, né? E depois então foi para semaglutida, e agora a gente tá com a tizepatida, e agora esse ano vai vir mais retatrutida. Então assim, a tendência é que realmente essas canetas elas tenham vindo para ficar, né? Acredito que o acesso vai melhorar, porque a gente tem tido problemas com acesso, é claro, porque infelizmente nem todo mundo tem condição financeira de começar e de continuar com as canetas, a gente sabe disso e isso angustia muita gente, mas a tendência é que com a quebra de patente, com a concorrência, né, a gente consiga dar mais acesso para as pessoas que realmente precisam. Mas, sem dúvida alguma, foi um divisor de águas, tanto para o diabetes, né? Porque, lembrando aqui que Exatamente. chegou para esse foco, né? Depois é que o estudo ampliado mostrou benefício no diabetes, na obesidade. E aí, estendeu-se a indicação. Mas, assim, para o diabetes e para a obesidade, divisor de águas. A endocrinologia tá, assim, feliz da vida. Eu realmente fico muito feliz de ver os estudos indo para isso cada vez mais. 2026 a gente vai ter mais outras novidades aí. Opa. E isso o paciente se beneficia, né? Porque antes também, o olhar para o paciente diabético era assim, vamos abaixar... Eu já tô indo pro diabetes. Vamos abaixar a glicada. Sim. Ponto, ok. Glicada É o que eu aprendi lá atrás. é o que a gente aprende, É. né? Então a gente tinha lá a metformina, né? Não falando mal da boa e velha metformina, mas hoje, gente, a metformina a gente sabe que ela tem que ficar quietinha ali, paradinha. Por quê? Porque as medicações de hoje, elas estão direcionadas para melhora não só da glicemia, mas de estudos de MACE, de melhora cardiovascular, melhora renal. Então você olha o paciente diabético hoje e pensa na medicação para ele, não pensando só na glicose, meta de glicose. Você pensa no rim, você pensa no fígado, você pensa no coração. E essas medicações proporcionam, entendeu? As canetas são ótimas para isso. Animal. Imagino. Existe a endócrino antes e depois, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E As manipuladas, Priscila, como que é isso? Porque tem gente... Eu tenho uma pessoa da minha família que falou, eu tô usando o Mounjaro manipulado. O meu médico manipulou. Isso é seguro? Funciona? Carol, então, Mounjaro, só para poder... É nomenclatura mesmo, mas assim, só para falar. O Mounjaro, ele é a tizepatida do laboratório Lilly. Tá. Então, assim, o Mounjaro mesmo só existe o original da Lilly, né? Essas manipulações são as manipulações que prometem, na verdade, um efeito parecido com o Mounjaro, que na verdade são a tizepatida, que é o sal do Mounjaro.
qual é a nossa grande questão em relação a isso? Assim, a gente não sabe qual a procedência desse sal. Quando a gente fala de manipulação, né? Sim. A gente tem… Imagina, gente, para uma medicação sair no mercado, ela precisa de estudos em várias fases. São anos de estudos, com várias e várias pessoas ali dentro do estudo, com vários braços de estudo, com aprovações da Anvisa, reprovações da Anvisa. Imagina, o Mundial demorou séculos para poder chegar aqui no Brasil por um monte de questão. Então, assim, isso requer muita coisa. Agora, de repente, sai a medicação e começa-se a manipular. Você não tem ideia de onde vem esse sal, se vem da China, se vem do Paraguai, ou de onde vem. Você não tem ideia da concentração, da forma como é manipulada e do que tem misturado ali, entendeu, Carol? Então, assim, só para você saber, foi feita uma análise… eu acho que foi o próprio laboratório que fez isso. Eu não, claro que teria viés, porque o laboratório fez isso, mas assim, eu não vou saber te dizer quem fez essa análise. Mas assim, houve uma análise de tisepatida. Ok, vamos avaliar esse mondial manipulado aqui. Tinha tisepatida com semaglutida, com sibutramina e com hormônio tiroidiano na fórmula. Ô, louco! É, isso aí. A pessoa vai emagrecer? É óbvio que vai emagrecer. Vai emagrecer rápido? É claro que vai. Mas olha o risco que tá… Nossa, deu até falta de ar aqui. que tá colocando essa pessoa. Ontem, no meu grupo de endócrino, uma amiga relatou que o pai confundiu as seringas de GH da criança com a manipulada da tisepatida que estava na geladeira. Au! E na hora de aplicar, foi aplicar na criança. Ao invés de aplicar a seringa do GH, aplicou a seringa da tisepatida. Olha só, gente, isso é surreal. Olha o risco. Então, estão começando a aparecer os efeitos colaterais dessa manipulação, né? A gente não sabe qual a procedência. E você vê assim, em grupo de escola, as pessoas que nem são médicas colocam lá. Gente, a gente tem print disso, isso aí não sou eu que tô falando. Estou vendendo Mondiauro na dose de tal, preço tal. Quem quiser me procura, fornecedor muito, muito de confiança. Eu falei, que é isso? Gente, isso é uma medicação. Só isso falta é muito pôr no Mercado sério. Livre, né? O link. Mas deve ter. Se bobear, tem. Ok, aí você liga pra pessoa que nem é médica e ela vai lá e te dá um Mondiauro. É só dar. Isso é perigoso, né, cara? Ou Não seja, é? que isso Mas é que é mais barato. Então, não é- Carol. é perigoso, Mas eu falo assim, Gente, é o desespero das pessoas. É o desespero das pessoas, mas assim, em que foda. mundo que a gente tá, assim, porque as pessoas ficam… Eu entendo, né, assim, essa questão de perder peso, eu participo ali da angústia dos pacientes, nessa saga de querer perder peso, mas não pode ser a qualquer custo, entende? Colocando a saúde em dia. E aí, cara, vai ter um piripaque, por isso que de vez em quando na academia cai lá, tem um piripaque, cai duro na academia. Frequência, tá cada vez mais frequente isso. E né? pessoas novas, entendeu? Então, assim, Difícil. é muita irresponsabilidade. A gente vive num país que os caras falsificam uma cerveja que custa 10 pila. Imagina um Verdade. medicamento que tem uma baita demanda e custa R$1.000. E a Exatamente. promessa, Estão de olho grande, né? A lógico. promessa é muito forte, as pessoas… Exatamente. Tipo assim, eu acho que… Eu não sei exatamente o que passa na cabeça da pessoa, mas eu acho que é assim, eu não tenho acesso a esse… Mas esse aqui eu tenho, vou tentar. E aí, naquela fórmula ali, tem uns depoimentos, uns antes e depois de alguém que usou, a prima usou, alguém usou, Sim, emagreceu. sim. É o suficiente. Sim, eu não tenho dúvida de que emagreça, Carol. Assim, eu vejo na prática mesmo, os pacientes chegam no consultório, principalmente os pacientes de primeira vez, às vezes falam, já estou usando o manipulado. E aí fala assim, qual a dose, doutora, do manipulado que eu uso de 5? Quanto que eu coloco na ampola? Eu falo assim, olha, eu não faço a menor ideia. Porque cada manipulação, ainda tem isso, não é uma coisa padronizada. Cada manipulação você aspira tanto na seringa para dar aquela dose. E os pacientes não sabem disso, porque eles compraram com o fornecedor de fulana, que falou com ciclana, que falou com beltrano, entende? Gente, isso é remédio, tem efeito colateral, isso não é um suplemento. Ainda assim, suplemento, quando você usa uma dose alta de cafeína, você passa mal? Imagina uma tisepatida, né? Tem gente hospitalizando, é porque, na verdade, pra mídia não interessa falar isso, né? Não, Entendi, isso tem tudo chega isso pra envolvido. você no consultório. Você tem que lidar com esses casos mal sucedidos, Sim. né? O bem sucedido, a galera que tá vendendo isso vai lá e posta o antes e depois. Só que e depois de 6 meses, como é que essa pessoa tá? Pois e depois de 1 ano, como é que essa pessoa tá? Pois né? é, exatamente. Importante. Exatamente. E assim, infelizmente, alguns colegas médicos
tem os seus protocolos e alguns pacientes até escolhem a dose, porque eles nem são vistos, às vezes, pelos colegas médicos, e os colegas médicos deixam o paciente com a dose ali para poder escolher a dose e paga pela dose, entende? Deixa eu tentar te explicar. O colega não vê o paciente. E aí o paciente chega lá no consultório e fala assim, eu quero aplicar o tirzepatida, o Mounjaro. E aí a secretária fala assim, tá, qual dose? Custa tanto. O paciente A gente aplica decide? Tá nesse nível. e vai embora. Tipo, tá nesse nós nível. definimos. Hoje eu quero 10, amanhã Sim. aumenta aí. E aí, como tá esse paciente exatamente daqui a 6 meses? Será que ele perdeu o peso que era exagerado? Ele ficou sarcopênico? Ele perdeu massa muscular? Ele perdeu gordura? Não sei, a médica não tá olhando, ela só tá vendendo a dose. Putz, que perigo, Como é que tá os né? exames? Como é que tá o rim? Como é que tá tudo? Então, O tá, fígado. sim. Vamos tentar organizar então a ideia. Eu sei, isso aqui não substitui uma consulta, tá, moçada? Mas pra galera que tá cogitando, estudando, ainda não teve coragem. Hoje, qual seria, não vou falar protocolo, né? Mas assim, quais seriam as indicações? Como é que você trabalha o Mounjaro atualmente no consultório? Uma pessoa virgem de qualquer tratamento chegou, tá um pouco acima do peso, ou diabetes, pode dar uma resumida pra gente, realmente onde que entra o Mounjaro? Gui, o paciente tem que ir ao consultório, né? Tem que ser avaliado com toda uma anamnese, né? Então, você tem que saber quais são os antecedentes. Porque, assim, por mais que tenha indicações, existem as contraindicações da tirzepatida também, tá? Assim, vou falar do Mounjaro aqui. Da tirzepatida, por exemplo, paciente que tem história de pancreatite, é contraindicação absoluta de fazer. Né? Então, se você não conversa com o paciente, você não sabe, para começar. Né? Paciente que tem história de câncer medular de tireoide, não papilífero, também tem uma contraindicação para fazer. Então, quer dizer, se você também não conversa com o paciente, você também não sabe rastrear ele para isso, para começar. Você vai ter que fazer um exame clínico no paciente, né? Você vai ter que olhar a medida de cintura do paciente, no caso da obesidade, ou saber se ele realmente é diabético, para você prescrever uma medicação. E aí você vai ter acesso aos exames, né? Você vai pedir, ou então o paciente leva, e você confirma, então, o diabetes laboratorial, vê o que ele está usando. Se for um paciente diabético que está usando insulina e você entra com o Mounjaro, você vai ter que fazer o ajuste dessa dose de insulina, porque senão o paciente vai fazer hipoglicemia grave. Porque o Mounjaro, por exemplo, ele abaixa os níveis de glicemia. Então, se você entra com dose plena de insulina, esse paciente faz hipoglicemia gravíssima, né? Então, assim, tem todo um ajuste que você deve fazer. Começar com uma dose baixa, né? Geralmente a gente começa com uma dose escalonada, começa com 2,5. E não tem como na semaglutida, assim, uma necessidade real de chegar a doses mais altas. Na sema a gente tinha essa coisa de… semaglutida é o Ozempic, tá, gente? De chegar numa dose muito alta, né, para o paciente. O Mounjaro não. O Mounjaro você avalia a dose do paciente. Pode ser que o paciente fique bem com 2,5. Pode ser que o paciente fique bem com 5, pode ser que o paciente fique bem com 7,5. Enfim, mas para isso você precisa acompanhar. Você precisa de olhar quais são os efeitos colaterais, você precisa de avaliar clinicamente esse paciente, ver a resposta, né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum em prescrever. Pra falar a verdade, assim, eu sou super prescritora de Mounjaro, de semaglutida, amo essas medicações, desde que o paciente tenha real indicação, né? Assim, desde que ele precise de usar e avaliar a associação. E não muito raro, os pacientes têm efeitos colaterais. E aí a gente tem que descer a dose, ver se realmente o paciente pode ficar com aquela medicação, porque pode ser bom para você, mas pode não ser bom para mim, né? Boa. Ou seja, tem que engajar, o paciente tem que engajar junto, né? Tem que fazer parte do tratamento, acompanhar, fazer o que você orientar, se alimentar bem. E como que entra a alimentação nisso aí? Quais são as dicas assim que você costuma passar para essa moçada? O que realmente vale a pena? Alteração dietética? É que eu falo assim, né? Carol me conhece, assim. Se a gente entra com a medicação e a gente não faz o que é básico… Aqui, gente, não adianta. Jogar dinheiro fora. Eu falo pro paciente, você tá achando que isso aqui vai… Até bariátrica, tá? Assim, que às vezes os pacientes acham que é uma solução definitiva. Eu falo assim, olha só. Se a gente faz isso aqui, mas não faz o que é básico… Se a gente não muda a nossa alimentação para uma alimentação mais saudável… Se a gente não faz uma atividade física regular… E se a gente não tem um sono que seja restaurador… Porque hoje se fala muito no sono para peso, né? Para melhora metabólica… Esquece, a gente não vai conseguir ter de forma alguma o resultado que a gente quer
talvez tenha curto, mas não tenha a longo prazo, né? E a gente quer mudança pra vida. Então é isso que eu falo pro paciente também, né? A gente quer lá na frente. Eu tô pensando em você lá no outro verão, não agora. Então a gente tem que falar sobre isso. E aí, geralmente, eu dou uma dica de endócrino, né? Claro que a alimentação que eu passo para o paciente não é uma alimentação como a Carol, que é nutri, que sabe. Então, geralmente, eu dou uma dica, assim, dos alimentos preferenciais, porque muitas vezes o paciente chega lá comendo tanto carboidrato que se a gente começa a medicação, o paciente não faz sentido, né, Carol? Então, eu falo da importância da proteína, dos 3 macronutrientes, de como que tem que ser o prato, de como equilibrar, blá, blá, blá. Então, eu dou uma pala para o paciente e encaminho para a nutri. Porque eu acho que também a gente tem que fazer um trabalho em equipe, né? Porque aí realmente a resposta é melhor. E atividade física, né, gente? Atividade física é tudo, né? Então, assim, pra tudo. Então, eu tenho ansiedade. Ao invés de tascar um remédio pra ansiedade, vai fazer atividade física primeiro. Depois a gente conversa sobre o remédio. Porque as pessoas que estão muito acostumadas a tomar um monte de remédio, né? E não legal. é assim. Você dá essa freada, calma, vamos fazer o básico antes, senão Isso não dá aí. pra inverter essa pirâmide. Isso aí. E o sono, né? Porque o sono altera O cortisol. básico. Pois do é, básico que a gente não dorme. A gente conversou com alguns colegas, alguns profissionais ao longo dessa jornada aqui do CunhaCast e sempre tem esse papo sobre o sono, né? Sempre tocam nesse assunto do Água, sono. né? O Isso aí. básico. Hidratação. Como é que você quer massa muscular sem hidratar? Né? Legal. Você me lembrou até, que é o nome, é um livro que eu li um tempo atrás, uma cientista francesa, se você não tiver lido, vale a pena. Jessie Chospé, uma coisa assim, que ela tem um livro que virou A Revolução da Glicose. Aham. Já ouviu falar? Já? Ele é um livrinho. Ele é Sim, eu ótimo. li. Virou best-seller, já viu? Já viu? Ele é meio ótimo. que clássico hoje dessa área, né? Que fala muito sobre tudo isso Porque aí que ela você fala tá... muito da prática mesmo. Sim. Ela sai da teoria. Ela fala até a ordem da alimentação Isso. para que você possa diminuir uma resistência insulínica, né? Isso. E aí você faz menos absorção do carboidrato. É muito Esse legal. é o ponto-chave do livro, que é, muito prático, legal. vale a pena, porque moçada. é o básico que já muda a vida da pessoa. Tipo, só inverter a ordem que você consome os alimentos. E ela falava também sobre sono, né? A questão dos picos de insulina e tudo mais. Muito legal esse livro. Esse livro é ótimo. Eu Vale até a indico pena. para os pacientes. Eu Sim, falo com eles. Indico. Eu vejo assim, né? Claro, a gente vê o perfil, mas eu falo assim: olha, não é um livro técnico, é um livro que todo mundo vai conseguir ler e entender. E aí a gente indiquei para vários. Eu até mostro ali, entro ali, eles fazem um print no celular e olham. Depois a gente Muito põe legal. na descrição. lá, o legal. linkzinho Bem da legal. fotinha. Bem lembrado. Boa, gostei, gostei. Quem me indicou foi a Ariadne, a nossa madrinha. Enfim, animal. E vem cá, eu fiquei sabendo que você teve câncer de tireoide, uma endocrinologista ainda passou por uma experiência de vida dessa. Conta aí um pouquinho, agora saindo um pouquinho, dando um parêntese, saindo um pouquinho do tema da obesidade, diabetes. A gente brinca, né, que CRM positivo, não é, Gui? CRM positivo. Então, eu... É algo da sua área, né? Na minha área. Muito específico. É, muito específico, Foi né? Foi 2017, eu engolindo uma vez, assim, na frente do espelho, eu engoli assim, eu falei, opa, tem um nódulozinho aqui nesse pescoço. E aí eu fiz uma punção, né? Procurei o Erdi é super conhecido, assim, um querido. E aí fiz uma punção e esse nódulo deu coloide, não deu nada de papilífero. E aí, o que acontece, gente? Aí eu também tenho que falar uma coisa, né? Médico se larga muito, né? Aí, assim, eu tenho que falar uma falha minha. A gente cuida muito dos pacientes e se larga, foi uma lição pra mim. Aí, nódulo coloide, o que você faz com o paciente? Você pede pro paciente voltar depois de 1 ano e repetir essa ultrassom. E eu me larguei um pouquinho, porque tinha dado coloide. E aí, o tempo vai passando, a gente vai se engolindo nesse monte de coisa. Eu me larguei um pouquinho, esse nódulo cresceu. E aí, quando eu olhei um dia no espelho, eu falei, opa, esse nódulo não tá mais 1,2, esse nódulo cresceu. E aí, quando eu fiz a PAF, ele já tava... Quer dizer, na verdade, sempre foi um papilífero, mas inicialmente não foi pego, né? Porque o nódulo não maligniza. Ou ele é maligno, ou ele é benigno e pronto. E aí, quando eu fiz, já tinha dado mesmo um Bethesda 6, era um papilífero. Aí, o André Lucas, um querido... Papilífero que você fala era um câncer, né? Um câncer de tireoide. É um câncer de tireoide. Eu tô aqui pensando, o que é isso, gente? A gente já tem que explicar, né? Esqueci. Um papilífero, que é um câncer de tireoide. E aí, foi feita uma tireoidectomia total, né? Nessa época, eu tirei toda a tireoide. E depois de 1 ano... A gente acompanhando, gente, isso é muito, muito doido. Porque, assim, o que a gente tem que fazer como médico também?
A gente tem que se colocar no lugar de paciente Como é que foi isso? e deixar uma outra pessoa te acompanhar. O que eu fiz? Eu mesma ajustava as minhas doses. Se entregando. Me entregando. E aí eu falei assim, não dá pra mim. Eu preciso realmente de ter uma pessoa pra poder cuidar de mim. Então assim, eu me coloquei depois no lugar de paciente. E aí eu fui pra uma colega que cuidou de mim. Né? Eu falei, não, olha, esquece que eu sou médica, esquece que eu sou endocrinologista, que eu sei disso aqui, que eu sei de prognóstico, né? Cuida de mim. E aí ela cuidou. Logo depois de um tempo, a gente viu uma alteração da tireoglobulina, que é o que a gente investiga, né? Quando é tipo a próstata, quando você tira a próstata e você avalia o PSA. Uhum. A tireoglobulina do paciente da tireoide, ela tem que ficar sempre baixinha, porque você já não tem mais tireoide. A minha começou a subir. Aí, opa, essa tireoglobulina subindo, tá um cheiro de metástase. Nossa. Era metástase, Gui. Aí eu abri de novo, tirei linfonodo do pescoço e eu tava com metástase cervical. Foi uma grande lição pra mim, né? Eu tinha feito iodo já, operei 2 vezes. Por quê? Porque, não sei, né? Talvez se eu tivesse me cuidado um pouco mais, não tivesse negligenciado esse tempo que eu fiquei sem ultrassom, talvez não tivesse ido pra linfonodo. Mas assim, é só uma suposição, né? Mas assim, ficou uma grande lição, que a gente tem que se colocar no lugar de paciente, que a gente tem que deixar ser cuidada, né? Que a gente tem que deixar realmente as coisas fluírem, né? Não querer pegar tudo, né? Tô aprendendo isso, na verdade, né, Carol? Que loucura. Deve ser difícil pra vocês, né? É sempre difícil Você mesmo, sente né? isso, O médico Gui? tem essa questão dificuldade? de querer se automedicar, dar uma ligada para um amigo, pergunta uma Sim. dúvida aqui e ali, e não se Olha o entrega exame, mesmo. já toma um remédio, acabou. Eu acho que Exatamente. sim, né? A gente tem essa tendência mesmo. É tudo tão fácil. Qualquer coisa você mesmo faz um pedido de exame para você mesmo e vai exato. deixando. A gente tem que se cuidar. E eu me pego ainda assim, né? Opa, peraí, tá na hora de avaliar, tá na hora de ver e tudo. Mas, por exemplo, o próprio André, que é cirurgião de cabeça e pescoço, que me operou, um querido, ele é meu amigo, e ele foi como paciente no meu consultório. O Andrezinho precisava perder peso, né? Perdeu 20 e poucos quilos, assim, num acompanhamento muito saudável que ele precisava. E ele realmente se colocou e ele falou assim: olha, hoje eu tô aqui como paciente. Boa. Né? E eu sou um paciente melhor do que você, ele falou pra mim. Então, assim, a gente tem que saber dar esse passo, né? Assim, atrás. Foi a grande lição que eu tirei, você acredita? Mais do que qualquer metástase, assim, né? Porque isso não me… Imagina. Honestamente, assim, eu não sou uma pessoa muito ansiosa, então isso não me abalou tanto. Mas essa questão de saber, né? Onde você tem que se posicionar em determinadas épocas é muito Mas importante. agora, só para não perder esse gancho, agora talvez a gente vai gerar um pouquinho de ansiedade nas pessoas. Porque, tipo, explica como é que tá hoje, então, ampliando a questão da tireoide. Muita gente tem nódulo de tireoide. É uma Sim. coisa que você faz, a pessoa faz ultrassom e é muito comum. E a orientação que, pelo menos eu lembro, é que, olha, é isso aí, nódulo de tireoide é tranquilo, só acompanhar. E mesmo que venha câncer de tireoide é uma coisa tão lenta, a maioria das vezes a pessoa vai morrer de outra coisa. De outra causa. E como que tá hoje, então, aproveitando sua experiência toda, como endócrino e como quem viveu isso, a diretriz vai para uma pessoa que quer prevenir problemas da tireoide? Então, a pessoa tem que monitorar, né? Assim, descobrindo um nódulo de tireoide, esse nódulo ele tem que ser monitorado anualmente. Com ultrassom. Com Monitorar ultrassom, exame sim, de monitorar sangue com e ultrassom, tal. isso aí. A gente faz exame de sangue, avalia a parte funcional da tireoide, mas nem todo mundo que tem alteração de parte funcional tem alteração do nódulo, né? Lembrando que o nódulo, ele não melhora com medicação. Hoje a gente tem vários tratamentos, tem até ablação, que é um tratamento novo para nódulo de tireoide, tem as suas indicações, não é só cirúrgico. Mas você tem que ver, assim, como que você pode fazer esse acompanhamento. Anual, gente. Anualmente tem que fazer ultrassom. Por quê? Porque através da ultrassom a gente consegue ver se esse nódulo cresceu. A gente consegue ver a característica desse nódulo. A gente tem que ver se existe a necessidade de fazer uma punção ou uma nova punção para que a gente possa, assim, eventualmente pegar no início, né? Assim, não deixar realmente o negócio desgringolar. E muitas vezes tem esse pensamento, né? É tranquilo, o prognóstico é bom. Realmente o prognóstico é bom, mas pra gente evitar, né, assim, o que aconteceu exatamente comigo como médica, eu não tenho vergonha de falar, é exatamente isso. A gente tem que se cuidar para que não aconteça metástase cervical, para que não aconteça
qualquer outro tipo de prognóstico. Mas é anual, eventualmente a punção. Se estiver fazendo a punção, você tem que avaliar qual é a conduta depois, se vai para fazer ablação, se você vai para. Hoje em dia tem até o MIR-Type, na verdade, que é teste molecular. Está muito avançado. Aqueles pacientes que têm uma indicação de fazer cirurgia, mas que ainda tem dúvida, que pode fazer um teste molecular, dá 99% de certeza. Legal. Então, muitas vezes, tira o paciente da cirurgia e o paciente é só acompanhado. Quando dá indeterminado, então você, opa, agora a gente manda o paciente para cirurgia ou a gente faz um teste molecular? Entendi. Aquele né? caso que tinha tem um nódulo, a punção indicou provável câncer e já indicaria para cirurgia. Agora tem uma outra coisa que pode ser usada para determinar se realmente precisa da cirurgia, é isso? Na verdade, a gente tem as classificações, né? Então, quando a gente tem a classificação do indeterminado, Gui, que a gente fica em cima do muro. Antigamente, o indeterminado, Na dúvida, a gente já tira. mandava, exatamente. Isso que mudou, sabe? Que Entendi. é muito legal. Então, na dúvida, a gente mandava para cirurgia. Legal, Hoje, a gente tem essa chance de fazer esse teste molecular para que o paciente tenha certeza se é benigno ou maligno. Ele dá 99% de certeza e tem tirado muitos pacientes da dúvida e da cirurgia, né? Desnecessária. Legal. Tô te falando, eu sou cirurgião, mas eu já falei pra ela outras vezes. Falei, cara, o futuro da cirurgia é acabar. Não tem mais jeito, não tem jeito. vai É um ter futuro que- muito longe ainda. A gente ainda vai precisar de muito procedimento, mas a cirurgia mesmo. Com o tempo, né? E que bom, tomara que, infelizmente. Os cirurgiões Amém. bariátricos, Pois bariátricos é, até cara. estão assim, né? Na verdade, assim, eles recebem muito esse questionamento, né? Nossa, com as canetas Vai agora. acabar. A bariátrica vai acabar, né? Verdade, conta aí. A gente tava falando sobre isso Aham. até. Mas a tendência da bariátrica, eu acho que é um momento ser cada vez menos, né? Então, Pri? Carol, o que acontece? Os pacientes que precisavam de perder assim, em torno de 20, 30 quilos, né? E que iam para a bariátrica e hoje têm acesso às canetas, eles estão segurando. Realmente não estão indo para a bariátrica. A questão é aqueles pacientes que não têm acesso financeiramente, né? Então, esses pacientes que ainda não Que são têm muitos, acesso, que né? são muitos, eles continuam indo para a bariátrica. E aí vai ter ainda essa janela desses pacientes, né? Isso é meio triste, né? Assim, Por pouco, falta de né? acesso. Se a gente for analisar. Mas eu acho que com pouco tempo eles quebram. Aconteceu É o na minha perfil. área o anticoagulante lá, o famoso Xarelto, quando ele Sim. chegou, também pra gente foi uma mudança. Só tinha Marevan, Varfarina, era um puta saco pra acompanhar aquilo, dava um monte de problema. E pô, com menos de 10 anos quebraram a patente. mas, pô, Hoje... 10 anos é muita coisa, né? Mas Pois assim, é. vai chegar, acho que o acesso vai melhorar pra essa galera, A gente acha que sim, mas é isso aí, são longos anos. E aí, hoje, como a gente também tem os protocolos da obesidade, na diretriz da obesidade, falando como doença crônica, reconhecendo a obesidade como doença crônica, também tem essa, gente, medicação forever. Tá. É uma outra coisa também que a gente hoje mudou muito em relação a antes. A medicação não é o principal, mas é um pilar fundamental numa doença crônica. Da mesma forma que a gente tem dislipidemia, que a gente tem diabetes, que trata-se cronicamente, a obesidade também. E aí a gente faz um ajuste de uma dose para manutenção desse paciente, mas lá atrás, quando você me perguntasse, Gui, eu ia te falar assim, ó, o paciente perde peso, a gente desmama a medicação, ele fica sem. Hoje não é mais assim. Ah, não. Hoje a perene. gente acha a dose do paciente e depois a gente faz uma manutenção dessa dose. Por exemplo, vamos supor que ele usou a tizepatida e ele perdeu 30 quilos com a tizepatida. E ele usava de 7 em 7 dias. A gente tenta ajustar. Então, a gente coloca para uma manutenção 10 em 10 dias, 15 em 15 dias. Não Entendeu? Porque os mecanismos de memória celular, memória do adipócito, é uma batalha diária. Por isso que a gente fala assim, gente, não é falta de vergonha na cara. É claro que mudança tem que ter, mas não é. É uma coisa assim que é muito explicada por essa memória celular que tende a trazer o peso para o peso inicial. Entendi. Então é uma briga do adipócito, onde aumenta os hormônios da fome, diminui os hormônios da saciedade e existe uma tendência que o paciente volte a reganhar o peso. Uma briga eterna, né? Carol, uma briga eterna. Talvez o problema Tem sido, da né? bariátrica foi esse, assim, tanto reganho, como que é essa história? Porque na bariátrica você faz e acabou, né? Depois tem suplementação de algumas coisas, mas não tinha esse suporte aí de uma medicação para talvez estabilizar e manter. Como é que... Sim. talvez o problema da bariátrica tenha sido
faltar essa medicação de suporte para manter a coisa. Esse follow-up, Pós-cirurgia. assim, né? Então, muito provavelmente também, Gui, muito comportamental, né? É claro, porque aí os pacientes da bariátrica, eles têm que entender que não termina ali no procedimento cirúrgico. Esses pacientes, eles têm que ser acompanhados no pós-operatório. Sim. E assim, vou te falar, a grande maioria não entende. Porque acha que operou, acabou. Né? Então, esses pacientes, eles têm que ser acompanhados, porque assim, com o psicólogo, com o nutricionista, principalmente com essas duas especialidades, com o endocrinologista, com o próprio cirurgião, em intervalos regulares, por pelo menos uns anos depois. Porque o reganho, ele vai acontecer, por exemplo, vai ter uma dificuldade, vai ter um problema emocional depois, todos temos, todas as horas. Esse paciente, ele tende a ir para a comida. Se ele não mudou, se ele não virou a chave, se não teve uma mudança, uma virada de chave mesmo, e não consegue comer, ele vai para o álcool, ele vai para a compra, ele começa a desenvolver outros tipos de compulsão, entende? Sim. Então o paciente, ele fica doente de uma outra forma. Ou às vezes perde muito peso porque não consegue realmente comer, então fica um obeso sarcopênico. É dependente de vitaminas sempre. Então assim, ele tem que ser acompanhado. É muito comportamental, mas eu concordo com você. Faltou esse follow-up, esse acompanhamento com uma medicação que pudesse avaliar o perfil desse paciente. Não que tinha, hoje né? porque hoje a gente também tem isso. Hoje a gente avalia o perfil fenotípico da fome do paciente para poder medicá-lo. Então, hoje, para cada tipo de fome, existe uma medicação. Graças a Deus. E aí, a gente vê qual tipo de medicação que aquele paciente vai ficar. Nem todos são iguais. Para que ele possa continuar a vida dele. Entendeu? Faltou, sim. Nossa, que incrível isso, né? Como que evoluiu. Hoje a Né? bariátrica, tirando a questão social, é útil para alguma situação específica, tipo super obesos, ou nem isso, dá pra resolver também esses mega obesos na base da medicação, estilo de vida e tal. Pois é, tem os superobesos IMC acima de 40, né? Mas você sabe que até o diagnóstico de obesidade não tá mais vinculado ao IMC. Você sabe que mudou eu isso vi, também? eu vi. Boa. A Conta aí. ABESO mudou a diretriz, que eu achei fantástico também. E IMC, gente, IMC não serve pra nada, né, Carol? Já deu, né? Já deu IMC, né? Pelo amor. Então, assim, o paciente pesa e aí vai a massa muscular com a massa gorda. E aí tá tudo ali no peso. Então, a gente vai colocar IMC acima de 40 e tá errado, tá obeso. Enfim, a circunferência abdominal, a gente sabe que é um preditor do diagnóstico. Mulheres acima de 88 e homens acima de 102, né? Obesidade, né? Não tô falando que tá sobrepeso acima de 80 e homens acima de 94. Mas para diagnóstico de obesidade, mulheres acima de 88 na cintura e homens acima de 102. E também composição corporal, né? Que é com a bioimpedância ou com DEXA. Que aí a gente avalia no homem quando ele tem acima de 25% de percentual de gordura corporal e mulher acima de 30%. Então, a gente também tem o diagnóstico mudado de obesidade com isso. E no mundo a gente tem 1 bilhão de obesos, né? No Brasil, 1 para cada 3 pessoas tá obesa. Então, assim, esse diagnóstico tinha que realmente vir à tona, né? E é isso, eu tô vendo essa mudança mesmo. Pri, no sistema público de saúde, um obeso ele tem acesso a essa avaliação corporal, DEXA? Como é que tá Nossa, isso? seria ótimo, né? O DEXA é maravilhoso, né? Eu sou fã do DEXA. Porque até às vezes até ouro. o plano Sim. dá uma questionada, né? Sim. Como é que é? Como que avalia a obesidade no sistema público de saúde? Tem? Cintura abdominal, Carol. Porque assim, até fala, a diretriz até fala sobre isso também. Se não tiver como fazer a bioimpedância e se não tiver como fazer o DEXA, vai avaliar por cintura abdominal. Então, a cintura simples, né? Com a fita mesmo, você consegue fazer a métrica do paciente e aí você consegue avaliar. E também tem a obesidade clínica, que também entra no diagnóstico. Que aí você pega os exames do paciente, que aí no sistema público também pode. E aí você vai lá e vê esteatose, enzimas do fígado aumentadas, né? TGO e TGP aumentadas. Então, glicemia aumentada. Então, assim, é obesidade clínica, dando esses gritos laboratoriais aí que também fazem parte do diagnóstico. Então, se tiver exames alterados, compatíveis com obesidade, também entra, entendeu? Já é um critério. Eu quero aproveitar ela aqui até para tirar a dúvida minha agora, me puxar a sardinha pro meu lado. Na minha área, teve o boom do lipedema dos últimos anos.
Como é que às vezes eu tenho visto uns endócrinos, graças a Deus, ajudando com boa vontade, assim, porque é um paciente às vezes complicado, sofrida, né? Enfim, já vem há anos ali realmente sofrendo. Como é que é a visão do endócrino? Vocês têm falado sobre isso? Essas medicações novas conseguem ajudar pontualmente em alguns casos? Como é que você vê? Gui, consegue sim. A gente tem visto aí o lipedema em alta, né? Inclusive, a Sociedade de Endocrinologia abriu um departamento de lipedema. Não sabia, que legal. Achei muito legal também, para poder realmente estudar o lipedema e assim, né, dar palestras sobre lipedema, falar em congressos. Nós tivemos agora o Congresso Brasileiro de Endocrinologia, onde teve uma sessão só sobre lipedema, até para que a gente possa reconhecer no consultório e saber como conduzir, né? Porque por anos e anos ficou muito como, é Total. celulite, né? Sim. Isso aqui é o celulite, só perder peso que vai. E a gente vê que no fundo são mulheres sofridas. Muito. Que sentem Demais. dor, têm equimoses, tem por mais que emagreçam, tem uma diferença, um desequilíbrio, né, entre a parte superior do corpo Sim. e as pernas, que é aquela sensação de peso nas pernas. Então, assim, o diagnóstico é eminentemente clínico, né, a gente consegue ver e a gente às vezes confirma mesmo com a ultrassom, né, que a gente tem as referências que fazem ultrassom pra gente aqui, então isso facilita muito. A gente explica que tem que mudar estilo de vida, né? Tem que perder peso. Mas a gente vê, assim, na prática clínica, que a perda de peso com menos resposta inflamatória dá um resultado fantástico. Que bom. Assim, claro que aqueles lipedemas, assim, 1, 2, Sim, né? sim. Você vai falar melhor do que eu, isso aí. Sim. 3, né? Existem aqueles casos que tem que ir pra cirurgia mesmo. Sim. Mas, assim, e a resposta com esses análogos, né? Tem sido muito boas. Que legal. Como anti-inflamação mesmo, com as respostas anti-inflamatórias. Já era boa com a sema. Agora, então, com a tizepatida, muito melhor. Nossa, eu tenho visto também bastante avanço nessa área aí, mas a endócrino demorou um pouquinho para entrar nesse campo. Que bom saber que os caras, vocês estão Demorou. Mas falando sobre isso. A gente tem esse departamento e a gente tem falado bastante. A gente até tem referências aqui no estado de lipedema. Uma Sim. colega está no departamento de endócrino, a Luz Nery Cruz. A Luz é ótima. Legal. Eles fizeram grupos, se especializaram mais nessa parte de lipedema. Então, assim, com um serviço de referência, sabe? Bem bacana, muito ético. E aí, assim, em casos mais assim, a gente encaminha, né, para os colegas. Mas os casos clínicos que a gente pode levar, eu vejo, assim, e a gente dá mais atenção, né? E aí, isso é o tempo também da consulta. Então, você pedir para a paciente mesmo tirar a roupa, né? Mostrar ali o lipedema, mostrar onde incomoda. Gente, e quantas vezes a gente, às vezes, olha, né? É claro que o tempo é importante com o paciente. Quando você tem tempo com o paciente, você tem tudo. Então, você faz um exame clínico direito, assim, você vê, você consegue tratar de uma forma linda. E aí, você vê o lipedema melhorar aquela forma de casca de laranja. À medida que o tempo vai passando e elas vão perdendo peso, elas voltam com um DEXA muito mais bonito, felizes da vida, com melhora da dor nas pernas, da inflamação. E esse aspecto estético, né? Que para elas também é muito importante, gente. Sim. Todo mundo quer botar um biquíni, né? Sim. Por que não? Ajuda muito. Show, fiquei contente. Porque realmente eu também não... Aí teria que puxar lá o histórico. Por que o lipedema caiu no colo da vascular, assim? Sendo que, na verdade, acaba às vezes gerando um problema nos linfáticos, um problema na microcirculação, mas... Sim. Aí, historicamente, ele caiu no colo da vascular e às vezes a gente se pergunta, cara, mas cadê a galera da plástica? Não quer atuar, só quer fazer a cirurgia e mandar de volta? Os clínicos, os endócrinos, os próprios nutrólogos. É bom saber que realmente... A gente tem feito ciência com o lipedema Boa. aqui, pelo menos no estado tem, graças a Deus, assim, isso é muito bom. E a gente tem, eu vejo, tem umas referências fortes aqui com evoluído. projeção nacional. E os pacientes antes também, coitados, ficavam muito angustiados, né, Carol? Porque assim, eles viam que tinha alguma coisa errada, coitados. Eu acho Muito que julgadas. os pacientes sabiam, muito julgados. As pacientes sabiam de lipedema antes da gente. Né? Não tô falando de vocês vasculares, eu tô falando da gente que é endócrino. Sim. Tanto que a Lusa, né, ela até fala assim, que a paciente chegou no consultório dela, ela conta essa história quando ela dá palestra. Ela fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu estou com lipedema. Aí a Lusa, não, querida, você deve estar enganada, é linfedema. Aí eu falei assim, não, doutor, é lipedema mesmo. E aí ela foi estudar sobre lipedema. Sim, Olha sim. só. Muitos médicos nem Olha. sabiam, né? Aham,
ela conta isso. E ela falou assim, gente, nunca ouvi falar. Deixa eu estudar sobre isso. Mas hoje a gente sabe o que é. E dá uma atenção no consultório, examina, escuta a paciente. Isso deve dar um Realmente. alívio para essas mulheres, porque Muito. durante muito tempo elas não foram ouvidas, não tinham diagnóstico, elas eram julgadas às vezes, né? É. E a gente já entrevistou, né, uma nutricionista, Muito boa. Adriana Caiafa, que é uma especialista em lipedema, que ela só descobriu ouvindo na internet. Ela Que ela não viu. tinha. E ela era corredora, maratonista, mega ativa, super saudável, e ela não entendia. Ela falava: Meu Deus, o que está acontecendo com o meu corpo? Por que meu corpo não responde aos exercícios, se eu me alimento bem? E ela sofreu por anos. Sim. Ela falou. Aí ela tinha lipedema. Ela tinha. Aí ela, ouvindo um vídeo de uma médica, ela conta a história muito emocionante. Assistam esse legal. episódio, tá? É verdade. Tá no nosso canal. Ela conta que ela falou, começou a chorar e falou: Meu Deus, é isso que eu tenho. Olha. E aí, a partir dali, ela se especializou e hoje ela trata mulheres com lipedema. Muito legal. É E ela libertador. é libertador. libertador. A A gente palavra não tem que ela usou, acho que noção do que elas passam. É libertador. A gente não tem noção do que essas mulheres passam. E assim, quando você tem conhecimento, você tem tudo, né? Porque você sabe que caminho você toma. Isso. É diferente de isso. não saber o que é. E todo mundo fala, não, é peso, é celulite. Mas como assim, né? Tô fazendo tudo, tô emagrecendo. Corta não sei o quê. É, Faz exercício assim. E a pessoa tenta de tudo. E... isso aí. E quando você olha o DEXA dessas pacientes, gente, só parece um quebra-cabeça. Em cima, geralmente é nas pernas, né? Mas apesar de também ter lipedema nos braços, mas geralmente você vê um corpo muito magrinho em cima, até porque elas já perderam muito peso nesse tratamento. E embaixo você vê umas pernas desproporcionais. Total, é. E aí você vai olhar cheio de hematoma, esbarra toda hora, dói. Porque é uma gordura dolorida, né? Alojada ali naquele Exato. lugar, né? E não tem cura, na verdade tem um controle, né? Que tem que ser feito sempre. Ou seja, sempre agregada essa questão da perda de peso, né? Tem controle é crônico também. Mas Mais é- uma coisa que só o estilo de vida e sustentar esse Isso estilo aí. de vida saudável, que é o grande desafio. A gente sempre acaba nisso. É. No final das contas, tudo, o que tem que fazer? É bom reforçar. Exercício, porque, alimentação, mudança de estilo de vida de forma sustentável. E não só um mês, tô fazendo tratamento. Vou cortar ultraprocessado, vou não sei o quê. Aí depois, acabei meu tratamento. Não acabou. É isso aí, Carol. Onde a gente volta, né? A gente volta Volta. pra mudança de estilo de vida. senão o Sempre. pessoal vai sair daqui achando Sempre. que vai ouvir, vai assistir. Sempre. Puta, a cura do lipedema é mão de auro? Pronto, já vai É ligar. parte, né? E Parte. graças a Deus que tem isso, que hoje tá dando resultados muito bons, né, Pri? Sim. Mas sempre vai cair no estilo de vida Sempre altergênico. cai. Não tem como, gente. Não há milagre. Não, né? inclusive a cirurgia, tá? A moçada que tá assistindo aí, posso falar, se não se cuidar depois, manter tudo isso aí, a cirurgia vai pro espaço, volta tudo. Volta tudo? Igual bariátrica, reganha tudo, às vezes até pior. Porque faz fibrose, aí sim gera o linfedema, então Olha, precisa acompanhar. E que bom que a galera da clínica tá hoje também envolvida. Porque ficou muito tempo só na mão do vascular, do plástico, barra nutri, barra fisioterapeuta. Então eu acho isso aí muito bom para os pacientes. Peraí, a gente tá caminhando pro fim, mas não pode chegar ao fim ainda, porque eu tenho perguntas. O maridão dela tá ali. Vamos ó. estender uns minutinhos, Pri, você pode? claro. Questão de menopausa, porque eu estou indo pra lá, né? Tema Fala um pouquinho, quente. Priscila, o que tem de Já tá tendo uns fogatinhos? novidade? Fala aí. Olha, Fala, eu Carol, acho que eu tô, fala. gente, fala a verdade. Então, vamos, Mas aqui Linda. também é tão quente que a gente já não sabe. Não, olha só, o fogacho não tem como confundir, amiga. Então não tô não, eu acho. Só Não calor tem mesmo. como. O fogacho é inconfundível. Se você tiver fogacho na sua vida, você vai ver Você que é vai saber. que é diferente de qualquer calor, porque é uma sensação muito diferente. O fogacho é um calor, assim, que vem ali no pescoço, cora seu rosto, fica aquele rubor, dá uma irritabilidade surreal e do nada vai embora. E de repente ele vem de novo. E depois ele vai embora. É diferente do calor que a gente sente. Só o calor. É um pouco diferente E mesmo. tem um tratamento hoje, como é que tá em relação à menopausa? Porque a gente sabe Tá. que as mulheres sofrem muito já na perimenopausa e Sim. é sofrido um processo, né?
difícil pra mulher, essa fase da vida, né? Dos 40, 200 aí pra frente. O que tem de novo pra, digamos assim, amenizar os sintomas da menopausa? Tem alguma coisa? Tem, Carol, olha só. O climatério é aquela fase que antecede a menopausa, né? Assim, só pra gente fazer nomenclatura. Menopausa significa a última menstruação. Climatério é todo o período que antecede a menopausa, que a gente já tem uma baixa progressiva desses hormônios ovarianos. Então, primeiramente, cai a progesterona com alteração de ciclo menstrual, ou seja, o ciclo menstrual fica hora mais longo, hora mais curto, fica aquele ciclo mais bagunçado, né? E depois a gente tem a fase da deficiência do estrogênio. Na deficiência do estrogênio, a gente começa a ter os sintomas vasomotores. Aí vem insônia, irritabilidade, labilidade emocional, uma pele mais ressecada, vagina mais ressecada, diminuição da libido, fogacho, muitas coisas. É claro que também depende, né, de cada mulher. Algumas mulheres têm muitas coisas, outras mulheres têm menos, a intensidade varia bastante. Mas no climatério, a gente já pode e deve intervir. Porque a perda da qualidade de vida da mulher é uma coisa assim surreal. Memória, gente. O que é memória numa paciente? Que a gente chama de névoa, né? Névoa é como se passasse uma nuvem mesmo, a pessoa esquecesse algumas coisas, depois a nuvem passa. Então, assim, você olha pra pessoa e fala assim: opa, o que eu queria falar? Opa, qual é o nome da pessoa? Assim mesmo. Então, não é Alzheimer. Já tô um pouco assim. Eu perguntei hoje pra neuro se poderia ser um início de demência. Não, amiga, é mais fácil ser climatério mesmo, tá? E aí, o que acontece? A gente tem essa névoa com muita frequência. Então, hoje, a mulher de 40, 45 anos é muito diferente da mulher de 45 anos lá atrás. 45 anos era vovozinha, gente. Exato. Né? Não tinha uma proatividade. Hoje você vê mulheres de 45 anos… Bombando. Bombando, fazendo tudo no mercado de trabalho, proativas, né? Acabando de ter filho. Então, assim, a qualidade de vida tem que ser mantida com a reposição hormonal. Lá atrás, existiu um estudo que, acabou com a reposição hormonal, o WHI. E na época da Fátima Bernardes e William Bonner ainda, eu lembro deles anunciando isso, eu era pequena, e falando, porque aumenta risco de câncer, aumenta risco de trombose, vamos tirar isso, né? Então, o que aconteceu? Muitos colegas médicos deixaram de prescrever reposições hormonais por conta desse estudo. Demonizaram a coisa. Tá. Mas assim, realmente esse estudo mostrou. Mas eram estrogênios ruins, eram progesteronas ruins, eram estrogênios equinos, progesteronas com muito efeito colateral. Hoje a gente tem uma gama de terapêutica para reposição hormonal. A gente tem os transdérmicos, que funcionam super bem, gel, adesivo. A gente tem os orais de baixa dose. Então, assim, para cada paciente, a gente tem que estabelecer o que a gente vai fazer. Até trombose, por exemplo, que antes era uma contraindicação, Gui, me conserta aí. Sim, não, mas era uma contraindicação absoluta para fazer, hoje não é mais. Se você fizer via transdérmica, a trombose não é mais contraindicação. Única contraindicação de reposição hormonal: câncer de mama e câncer de útero, colo de útero ou endométrio, na própria paciente. E nódulos, desculpa te interromper. Se a pessoa ela tem só nódulos na mama, isso é uma contraindicação? Não. Não é uma contraindicação. Porque, assim, a gente tem que avaliar esse nódulo, ele pode ter várias classificações de BIRADS, né? A gente chama de BIRADS, a classificação do nódulo. E aí, dependendo da classificação, você não vai contraindicar. É claro, Carol, se a paciente está lá com BIRADS 4, né, com uma suspeita maior em investigação, você não vai fazer o hormônio dela. Você vai considerar, individualizar. Ela vai para uma biópsia, aí essa paciente a gente não arrisca de forma nenhuma, porque a gente sabe que pode realmente agravar. Mas a paciente, por exemplo, que tem um nódulo da mama estável, BIRADS 1, BIRADS 2, né? Ou até um BIRADS 3 que está controlado ali, a gente vai avaliando essa paciente e entra com a medicação. Então tem que ser individualizado. Entendi. Mas, gente, é fantástico. A mulher volta a ter qualidade de vida, de verdade. Volta a ter vida sexual. Volta a conseguir se concentrar nas atividades. Volta a ter vontade de treinar, de fazer atividade física. Se sente viva mesmo, né? Se sente viva. Isso é legal. E agora, pro lado masculino, eu vejo direto, assim, virou até meme. Tipo, é mais fácil o homem voltar a pisar na lua do que um médico prescrever testosterona. Como é que tá essa história aí? Você enxerga… Tudo bem, tem excessos de uso, mas tem um uso
útil pra Tem. testosterona, né? Como é que tá? Tem super. E a gente tem que avaliar isso também. Não só pro homem, mas para as mulheres, algumas mulheres também. Aham. Lógico. Olha, só pra você ter ideia, assim, da importância da testosterona, eu atendi um paciente que chegou lá com uma história de depressão no consultório, acima do peso. E ele já tinha mudado por diversas vezes o antidepressivo. E aí, eu vi que esse paciente tinha várias alterações metabólicas e pedi a testosterona dele. A testosterona dele, Gui, estava menos de 200. O que eu fiz? Eu fiz um tratamento, claro que a testosterona estava baixa por conta da alteração metabólica, ele tinha que emagrecer para a testosterona voltar a ser produzida. Mas enquanto isso não acontecia, eu fiz uma reposição de testosterona. Porque como que eu vou falar para esse homem treinar com uma testosterona lá no pé? Ele não tinha ânimo para nada. Estava sendo tratado como deprimido. Olha. Eu tratei a testosterona dele, eu repus. Ele emagreceu, acho que na época ele emagreceu uns 15 quilos, já fez uma diferença gigante. Ele tirou o antidepressivo. Pô, que legal. Ressuscitou. Então, assim, gente, hormônio para homem, para mulher é vida. A questão é que um hormônio, ele pode ser o veneno ou a salvação. É a dependendo dose, né? da dose, dependendo da indicação. A questão é a questão de anabolização mesmo, né? Que tá em alta, que as pessoas estão fazendo a torta e a direita, sem indicação. Mas se tiver indicação de fazer reposição hormonal para o homem, ela tem que ser feita. E muda a vida. E muda risco, né? De doença cardiovascular. Imagina. Muda tudo, muda a massa muscular, né? Tem que fazer. Eu sou fã de hormônio, desde que seja bem indicado. Sem né? exagero, usando com acompanhamento profissional. Porque qual a diferença de você repor e anabolizar? Repor, você vai dar para o paciente aquilo que está faltando. Ok, tem que fazer. E anabolizar é o quê? Você faz uma dose para o paciente para ele ter fins estéticos e fins de ganho de estrutura, enfim. Isso é anabolizar. Então, isso tem uma conta que chega depois, que a gente sabe que tem mais riscos. Você, quando anaboliza o paciente, você aumenta o bíceps, aumenta o tríceps, aumenta o quadríceps, mas você aumenta também o miocárdio, né? Então, o coração é músculo. Então, de vez em quando, essa galera que tá anabolizando tem um piripaque aí, porque aumenta o músculo do coração, né? Então, tem Boa. risco mesmo. Boa. É algo crucial, né, meu? É vida ou morte. Tipo, o hormônio É a dose, É a né? dose. É a dose. É tudo microdose. Tem que Isso aí. fazer e acompanhar com pessoas sérias, né? Nossa, quanta informação. Gente, a pessoa tem que anotar algumas coisas Muita coisa, ouvindo né, esse Carol? podcast. É endócrino. Nossa. Informação, testemunho. Não, e a gente te atacou de todos. E, cara, Adorei, gente. eu acho que endócrino é isso. Como o hormônio é uma coisa muito delicada, tem determinadas áreas na medicina, agora acho que é dica minha, assim, pros pacientes, que, tipo, tem coisa que, beleza, dá pra qualquer um acompanhar e dar uns pitacos, mas endócrino, não sei, é muito delicado. Sim. Você prescrever um hormônio pra alguém, tá, toma isso aqui, igual você prescreve um analgésico, uma coisa qualquer aí. A gente Pena pensa que tem assim. gente que não Tem que tem buscar ajuda especializada. essa visão. É por isso que a gente tá aqui. Sim. Tipo, não é assim, gente. Eu quero aumentar meu quadríceps, me dá um hormônio. Não é isso. Aquele hormônio ele vai atuar no seu corpo todo, não só no seu quadríceps. Então, assim, é muita. Eu acho que. Eu não sei se é falta de informação ou se também tem pessoas que não se importam com o risco, querem, né? E não é O só... benefício imediato. Sim. Aí também já é uma questão de Mas escolha. as pessoas não pensam no depois, assim, né? Porque, assim, pensam no agora. Agora. Quando você fala, né? Quando às vezes vão me procurar, eu quero anabolizar. Eu quero falar assim, olha só, eu não sei nem como faz isso. Eu já falo, eu não sei mesmo. Eu falei assim, não sei, não quero saber. Não sou eu que anabolizo. Eu sei repor, né? Agora, anabolizar, meu amigo, não é comigo. Só vou te falar assim, cuidado pra onde você for, né? Cuidado com os riscos, informa os riscos, né? E tudo. Sou bem solícita em relação a isso. Mas, assim, realmente não sei, não quero saber, Gui. Porque, assim, as consequências são gigantes. Até psicológicas, tá, Carol? Eu já tive que tirar a testosterona de um paciente que era fisiculturista e que Nossa. a esposa precisava engravidar. A testosterona que ele usava para o fisiculturismo não faz filho. Sim. Então, ela queria engravidar, ele tinha que produzir a testosterona. Com o eixo totalmente bloqueado, porque a testosterona dele era 2.000, 1.500, com LHF, SH lá embaixo, ou seja, o eixo bloqueado. Ele não produzia testosterona mais. Gente, isso foi uma saga
psicológica terrível. Imagina esse homem, um fisiculturista. Sim. O Ele psicológico fazia competições. dele. E aí eu Nossa. falei assim, olha, você tem que fazer escolha, né? Sim. Mas a minha mulher vai largar de mim. Eu falei, então vamos ter que engravidar essa mulher, né? E aí ele chegava lá, muitas vezes desnorteado, com uma testosterona. Doutor, minha testosterona tá baixa. A gente olhava, Gui, tava 700. E ele sentia sintomas de testosterona baixa com 700. Por quê? Porque ele era tão acostumado a testosteronas mais altas, né? Que 700 pra ele era baixo. É uma abstinência, né? Verdade. Mas assim, no final das contas, a história foi feliz. Ele chegou lá com beta positivo, ele e a esposa. E voltou a tomar engravidou. testosterona de novo. Aí depois que o filho nasceu, eu já não sei mais, amiga. Mas assim… Cumpriu a missão e depois voltou pra guerra. Já posso ficar. Mas ele tem que se cuidar pra cuidar do filho dele, né? Tem essa também. Mas é isso. Animal. O fisiculturismo tá se popularizando, né? Tá virando um esporte, já tá, né? E o Brasil é super forte nisso, campeão, acho que mundial aí, atualmente é brasileira, né? Qual é o nome do cara? O Dino, você que é da… Não, Dino- eu detesto essa área. Lembra o gente. nome do cara? Sério, Esqueci. eu acho assim. Ramon Com todo Dino, né? O cara é respeito, fera. mas não é. Eu não Mas sei tem- nada. Você tem que tomar cuidado, porque gera muita influência na moçadinha. Eu não gosto É. dessa vibe, Ela entendeu? vai atrás. Eu não né? gosto de quem usa hormônio só pra fim estético e não pensa em saúde. Eu não gosto. A gente sabe que dentro do fisiculturismo, quem entra, já entra sabendo que vai como. usar, né? Porque pra poder fazer aquilo que o fisiculturismo… Não tem impossível como. chegar. Pra mim não faz Impossível. sentido, pra mim não faz. É impossível aquele corpo sem injetar hormônio, sem injetar anabolizante. Mas, assim, tem que saber do que quer e tem que saber que existe consequência, gente. Não tem jeito. Não faz sentido, Infertilidade, gente, vamos falar a verdade. ginecomastia, alterações psicológicas, irritabilidade. Não faz sentido. Depois- Socorro. Amiga, mas tem. Não tem jeito, Carol. Não, É então isso não aí. faz sentido, sabe? Não Assim, faz. desculpa a minha sinceridade, Às mas vezes pra o mim cara não faz entrou sentido na- uma coisa dessas, Virou a entendeu? profissão do cara. Mas e daqui a 20 anos, como é que vai ser a sua vida? Como é que você vai envelhecer? Exato. É uma Sabe? opção que ele tem que é uma fazer. loucura, você tá fazendo uma escolha, não é pra aquele momento, mas e depois? Então, O mas vem a impacto nossa, isso vem a vai nossa ter. questão, exatamente. Virou a profissão do cara, a gente sabe que o cara que entrar ali vai fazer para cumprir aquilo, mas ele vai ter que entrar sabendo que ele vai se ferrar daqui a pouco. Isso não faz sentido. Você Entendeu? ter uma profissão que vai destruir os seus próximos 20, 30 anos. Sim. Sim. Pô, não faz. É loucura. Boa. Mas enfim, respeito. É um mundo que tá crescendo. Não tem É. jeito, tem que trabalhar com isso. Você vai receber, acho que cada vez mais demanda, né? Dessa galera. Ela aí, vai tipo, pra- receber os pepinos. os As complicações. complicações. Porque, assim, são doses altíssimas, né? Então, são… E aí, tem, junto com as doses, aquelas coisas, assim, também, de fazer restrição hídrica, né? Tem todo… Eu acho, assim, que a pessoa que prescreve, ela tem que estar ali de corpo e alma para aquilo, de verdade. Então, assim, eu realmente ainda não tô nessa vibe e provavelmente eu nem estarei. Porque, assim, eu penso como a Carol, assim, com todo respeito ao fisiculturismo, eu vejo como um esporte, né? Uma prática e tudo, mas, assim, o preço é muito alto, né? Tá. Então, assim, eu consigo visualizar o preço que a pessoa vai pagar lá na frente, né? E aí eu me privo um pouco de fazer parte dessa escolha, né? Ser médico também é isso. A gente também tem, né, Gui? A gente tem que escolher o que a gente quer cuidar, né? Boa. A gente tem esse direito. Tomara né? que Vocês têm esse direito, com certeza. O cara tem que fazer um mega acompanhamento aí e torcer pra não dar problema, né? Tomara que dê certo. Pare de ter gente morrendo nas academias aí, tá louco, meu. Chega, piripaque toda hora. Exatamente. E aí, já tá cobrando ali ó, o horário, né? Fechamos. Não Tem jeito. churrasco de família, vou falar a verdade, lá em casa. O povo tá esperando. Cunha! Não, mas Priscila tem que deu pra voltar. explorar bastante a Achei Pri, hein? pouco. Tô cheia de coisa pra perguntar. Podem me chamar a hora que vocês quiserem. A Você hora vai fazer que um crossfit agora? Pô, dá Agora pra ela vai fazer… correr 30 quilômetros no sol. Ela é o marido dela. Eu tenho que fazer alguma atividade física, né, gente? Hoje eu tenho que fazer alguma coisa, cumprir meta. Não pode ser da boca pra fora, tem que fazer. Não pode, praticar, de né? jeito nenhum, não pode. Não, Não, é da boca ela pra não fora. é da boca pra fora. Não Priscila é, é disciplinada. Pegada pesada. Não é. Ela gosta, Parabéns. você gosta. É. Não vai. Tem prazer. Eu falo pras minhas amigas, gente, não, olha aqui, vamos parar com esse negócio de dar tapinha no ombro do paciente e falar assim, não pode esquecer a atividade física, não, hein? Não, vocês têm que fazer, tem que mostrar que fazem, né? Como é que você vai convencer o paciente a fazer Também atividade acho. física se você não faz? Né? Eu tenho. De verdade. Eu não iria numa endócrino, por exemplo, que tá com sobrepeso, obesidade.
Assim. Isso é um clássico de Desculpa, levar. mas eu não. Nutricionista. Não iria. Você É um tem Personal, gordo, também não. Você tem que dar exemplo, Não. né? Assim, é sobre aquilo que você, Com todo na verdade, respeito, não. é sobre aquilo que você faz, né? É sobre aquilo que você acredita. Porque como, né? Igual um cardiologista falar pro cara parar de fumar, você tem um maço de cigarro ali no bolso dele, né? O cara pode ser mega exemplo, fera, né? é. Crânio, assim, sabe tudo, mas é isso, é o exemplo, né? E eu acredito mesmo, assim, no poder da atividade física. Eu falo pro paciente, olha, isso aqui não custa dinheiro, isso aqui é vida, isso aqui melhora a cabeça, melhora o comportamento. E tem mais indicações do que bolo de remédio. Então, assim, começa a fazer, claro que não vou falar pro paciente, né? Botar um tênis que nunca fez crossfit e fazer crossfit. Mas assim, faz o que você quiser, desde que tenha uma regularidade. E aí, muitas vezes vai começar mesmo por obrigação, né? Isso aí, não espera motivação para começar, vai começar pela disciplina e depois vai se motivar, né? Quanto se motiva? Gente, eu tô com um monte de paciente que tá correndo, tá fazendo prova de corrida. Legal. E fala assim, nossa, doutora, eu te vi, me motivou e tá ganhando medalha, manda foto de medalha. Isso para mim não tem preço. Eu me emociono, de verdade. Claro que sim. Eu vejo isso, eu falo assim, meu Deus, que bom, né? Assim, você poder esperar, assim. Animal. bom. Vamos chamar ela pro nosso bonde da São Silvestre. Né? A gente prometeu que vai correr a São A gente Silvestre. prometeu. É sério? Vamos, Pri. Eu já corri com Carol uma vez já, né? Não, nós já corremos várias Já corremos, vezes. já corremos juntas. Mas agora eu fiquei pra trás, amiga. Não, você que pensa. A gente trata o climatério e corre, continua Priscila, correndo. você tá correndo o quê? 21, 42? Menina, eu tô fazendo umas Correu provinhas na aí, Patagônia. né? Corri na Iron Patagônia. Man. Ela tá sinistra. Eu corri na Patagônia esse ano, foi um desafio que eu legal. fiz com o Walter, o meu marido. Que é ligado nos 330. E o desafio maior, Carol, da Patagônia foi o seguinte: eu tava atendendo paciente e ele falou assim: olha aqui, vou escrever a gente na Patagônia. Aí a gente sempre quis fazer uma prova lá, né? Aí eu falei assim: beleza, amor, escreve a gente aí com 21. Ele, se for pra fazer 21, eu nem saio de casa. Aí eu falei assim: não, você tá louco. Só que eu tava na frente da paciente, desliguei o telefone. Quando eu cheguei, ele tinha escrito a gente em 42 na Patagônia. Aí eu falei assim: você é maluco, né? Assim, porque eu não fiz, só tinha feito meia maratona, não tinha feito a maratona. E mais montanha. E aí ele falou: não, a gente vai treinar pra isso, vai dar certo. Enfim, foram 3 meses de treino. E ele me acordava assim, muitas vezes tinha treino longo no meio da semana, porque tinha que cumprir, né? Edinho treinou a gente, Edinho é o querido, a gente fez planilha com ele. E a gente tinha que cumprir planilha, porque senão não dava. E aí ele me acordava 3:30 da manhã, no meio da semana, imagina. Nossa. Vambora que a gente tem corrida hoje. Aí teve um dia que eu falei assim, sério, vamos ficar namorando? Aí ele falou assim, a proposta é tentadora, mas a gente vai correr. E, enfim, a gente corria de madrugada. E eu levava trabalho durante o dia, normal, porque minha rotina tinha que continuar. Ninguém tinha nada a ver com o meu treino de maratona. Foram 3 meses. E a prova é a cereja do bolo, né? Porque assim, o preparo da maratona, na verdade, é que é mais difícil. E a prova foi linda, gente. O que é aquilo? A gente chorou, né? Quando a gente chegou. Foram 8 horas de prova. E assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. As paisagens são lindas. Foi uma experiência de desafio mesmo, né? A gente tá querendo fazer outra esse ano. Animal. Vamos ver se vai dar Nossa, certo. Parabéns. só queremos fazer a São Só São Silvestre. Silvestre. 15 quilômetros. Esse mentinho pra ela. No asfalto mesmo. Eu vou com vocês, Fechou, amiga. depois dessa vamos, acabou, gente. Chega. Passa suas redes, Não, seus passa, contatos. acabou. Melhor não, vai humilhar a gente. Carol, passa lá, Carol. Passa lá aí, deles, pelo amor de Deus. Tá bom. Tá bom. Tem o Instagram, tem o consultório. Carol, Fala passa seu lá. Instagram. É Priscila Peçanha Faria. Peçanha com 2 S, né? Isso. Priscila com L só. Priscila Peçanha Faria. Valeu, moçada. Então, Maravilhosa. curte aí, compartilha Tamo junto. e até Anota. a próxima. Anota Toma as vergonha e dicas. vai fazer exercício. Vai correr na Patagônia. Valeu, galera.